Os relatos bíblicos nos contam sobre dois grupos que visitaram Jesus quando do seu nascimento. Um grupo foram os pastores e o outro grupo foram os magos. Agora, qual desses chegou primeiro? O grupo dos pastores está relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versos 8 a 16. E a Bíblia diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Quem eram os pastores? Os pastores eram figuras estigmatizadas, porque muitos deles viviam isolados da cidade. Pastores por muitas vezes eram considerados impuros por causa do seu convívio direto com os animais. Eles não tinham permissão para cumprir todos os ritos religiosos e por isso eram excluídos de alguns eventos religiosos e sociais. Eles eram considerados pessoas de baixa posição social, e o seu testemunho tinha pouca consideração. Tiago fala que Deus dá graça aos humildes, e o nascimento de Jesus relata exatamente isso, através da figura dos pastores que testemunharam a vinda do Salvador. Deus dá voz aos humildes e àqueles que são desprezados pela sociedade, que não são considerados, que nada são aos olhos dos homens, mas que Deus usa como Ele quer. Não tinham nada que o mundo amasse, mas a sua mensagem era a maior riqueza que eles possuíam: as boas novas da vinda do Salvador. Quem eram os magos do Oriente? Os pastores trazem a simplicidade da mensagem da boa nova do Evangelho, enquanto os magos não são reis magos, mas magos do Oriente, enquanto os magos trazem presentes significativos: ouro, incenso e mirra. Os magos fazem convergir a mensagem do Evangelho da simplicidade e da humildade para a realeza. A Bíblia diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Os magos eram sábios do Oriente, muito provavelmente estudiosos das estrelas, considerados os primeiros astrônomos, vindos da região da Pérsia. Havia uma história que dizia que uma estrela apontaria o nascimento de um rei. Por isso muitos acreditam que os magos sábios do Oriente seguiam essa história a fim de conhecer quem seria esse novo rei. Os magos foram os primeiros não-judeus a crerem no Salvador. Seus presentes, que refletem a realeza, ouro, incenso e mirra. O ouro representa a realeza, a riqueza, tesouros. O incenso significa a divindade, o culto, o louvor a Deus. E a mirra significa a morte, pois ele veio para morrer pelos nossos pecados. Os magos declaravam o cumprimento das profecias e refletiam isso nos seus presentes. Agora, quem chegou primeiro? O Evangelho de Lucas diz que os pastores chegaram primeiro, porque Jesus ainda estava em uma manjedoura, um local onde os animais comiam, que foi improvisado como um berço para Jesus. Logo, Jesus ainda era um recém-nascido. Os magos chegaram muito provavelmente quando Jesus já tinha aproximadamente 2 anos de idade. Isso pode ser comprovado porque Herodes pede então aos magos que mostrem o bebê e depois faz um decreto para que matem as crianças
até 2 anos de idade. José e Maria têm que fugir e depois eles retornam para que Jesus seja criado na região de Nazaré. E você, o que você acha do nascimento de Jesus? Quantas lições magníficas nós podemos aprender? Você sabia que os pastores foram os primeiros a chegar? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, seu comentário, se inscreva no canal e também compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço, que Deus te abençoe.